Toninho, nós estamos aí há 20 dias da tão esperada janela de inverno de transferências, né? Tem muita gente se fiando nisso, mas a gente sabe que não é somente a janela, tem que ter condições de contratar bons jogadores, né? Como o Guarani está trabalhando o pensamento com relação a essa janela, vai ser possível trazer as contratações necessárias dentro da filosofia financeira do clube, como equacionar essa ansiedade para a janela de transferências e a realidade do clube para as contratações serem feitas. Correto. As condições que o presidente André Marconato e o CA têm nos dado, posso dizer que é uma das melhores. Eu preciso assumir essa responsabilidade publicamente. Nos deram um orçamento aproximado que nós poderíamos usar para prospectar o mercado. É preciso, antes de escolher nomes, escolher as valências, as características desses atletas. O Guarani hoje precisa de força e intensidade. Qualquer nome que for chegar tem que ter essas características. Não vai haver nenhum atleta que chegue aqui que não tenha essas características. A competição pede, nós precisamos aproximar o elenco um pouco mais do que a competição pede, do que os adversários vão pedir daqui para frente, já pediram e nós não conseguimos atender. Por isso que nós estamos na posição que estamos. Hoje cedo, logo cedo, como o Pintado falou, o presidente André Marconato esteve conosco aqui. Mais uma vez, ele fazendo cobranças bastante contundentes e muito adequadas, com bastante argumentos, e nós também temos essa preocupação. E, ao mesmo tempo, ele se colocando à disposição para fazer as mudanças necessárias, ou, melhor dizendo, incorporando o grupo naquilo que nós achamos conveniente e extremamente necessário para nós sairmos dessa posição. Aproveito para, falando de posição, todas as vezes que eu estiver dando alguma declaração, alguma entrevista, seja aqui com vocês, seja depois de jogos ou em alguma entrevista mais pontual, se nós continuarmos nessa zona de rebaixamento, eu vou pedir desculpas para a torcida. Não é aceitável. Isso eu peço mais uma vez, não é a primeira vez que eu vou pedir de novo. Não queria estar pedindo desculpa de novo, mas eu preciso dizer que nós estamos devendo para a torcida mais uma vez. Ela é uma torcida presente, o Guarani é um time muito pesado, é um time que tinha que brigar lá em cima pela sua história e pela administração que é feita. Então eu cheguei, junto com os demais dirigentes que estão aqui, nós estamos de todas as maneiras tentando solucionar esse problema e ter uma reação consistente. Não pode ser uma reação pontual, momentânea de 1, 2 jogos. Não pode, isso não vai ser o suficiente. É bastante claro para a gente. Então nós precisamos entender, e aqui fica meu agradecimento ao Júnior Rocha, que acabou saindo, talvez um grande profissional sério, trabalhador, muito conteúdo, tentou com muita seriedade, ele e seu auxiliar Macaé, Elton Macaé, muita hombridade, respeitaram, e faço questão de pedir a ele aqui que compreenda essa nossa alteração, porque o Guarani é maior que todos nós, e talvez ele, retornando em um momento um pouco mais estável do clube, ou até mesmo ajudando a montar um elenco, num trabalho desde o início, talvez seja muito melhor sucedido. Então, nós não podemos, realmente, ele chegou num momento que como é que eu vou dizer, não havia respiro, ele não podia, não tinha margem, né? Como não temos, né? Não tem margem para muitos erros e, enfim, achamos melhor a troca, muito mais aí pela necessidade e também pela previsão do que vem pela frente
e a gente entendeu melhor fazer uma troca, mas sem nenhum demérito ao trabalho dele. Fica registrado aqui, tá? E mais uma vez, realmente, aí, reconhecendo que, junto à torcida, que nós precisamos entregar a ela resultados muito melhores, uma reação muito mais consistente e rápida. Toninho, boa tarde. Boa tarde. A gente vem ouvindo ao longo das últimas semanas, até porque está chegando essa nova janela de transferências, muitas especulações. O Guarani já tem 7 jogadores contratados, apalavrados. Eu queria saber do departamento de futebol e também da direção do Guarani, se vocês trabalham com um número ideal de jogadores para serem contratados nesta janela de transferências e também na visão do próprio Toninho Cecílio, com a sua experiência, quais setores do campo o Guarani mais carece de reforços para a sequência da temporada? Certo. Nós temos 2 jogadores que serão anunciados hoje. Além de serem anunciados e contratados, eu quero dizer que eles vão passar a treinar com o grupo já. Eles só poderão jogar a partir do dia 10 de julho. No entanto, nós, no acordo que fizemos, exigimos e pedimos que eles já viessem, abrindo mão até de alguns dias de férias, no caso de um deles que jogava em Portugal, e abriu mão de férias para poder estar aqui, se ambientar, entrar no controle de cargas de trabalho, cargas físicas, vem de outro mercado, outra competição, e o nosso departamento de performance fazer essa leitura rapidamente e adequar ele ao que a Série B exige, além de se ambientar com os atletas, colegas de trabalho. Então, dois atletas serão anunciados hoje, os 2 têm características que foram mencionadas aqui antes. Tem força, tem intensidade dentro das suas respectivas posições. Com relação a números de contratação e setores, eu posso estar errado, mas acredito eu que nós temos que olhar para o time como um todo. Às vezes um setor é mais criticado, mas esse setor ele também é prejudicado por um desencaixe de outro setor. Eu não vou aqui mencionar muito mais explicitamente, me desculpe, o torcedor merece. No entanto, há uma linha que eu não posso ultrapassar, que talvez eu possa ferir uma ética profissional com meus atletas, enfim, eu sei. Lá internamente a gente tem cobrança muito forte, todo mundo sabe o que está devendo, o que precisa fazer melhor, com certeza. Agora, aqui publicamente, dentro do possível, nós temos que olhar para todos os setores, especialmente em 2 setores que eu não gostaria de colocar, mas dependendo aí dos anúncios, vocês vão perceber onde a gente vai se fortalecer um pouco mais, mas não tenho dúvida que nós temos que olhar a equipe toda. Eu acho que podemos sim nos fortalecer em todos os setores, ter mais opções para o treinador e opções em mesmas condições físicas e de características. Isso vai ser feito, a gente está olhando, um setor vai ter um cuidado maior. Não tenha dúvida disso, esse setor está tendo um olhar mais forte, mais firme, mas isso, me desculpe, eu vou ter que segurar internamente, porque é o que a experiência me diz. Outros 2 atletas estão assinados, tá? Um já assinou um pré-contrato, além desses 2 que serão apresentados e anunciados pelo Luciano, assessoria de imprensa nossa hoje. Um atleta tem um pré-contrato devolvido assinado, mas ele não pode se apresentar agora. Enquanto ele não se apresentar, eu não consigo fazer o exame clínico médico nosso, com os nossos médicos, portanto eu não posso anunciar. Então ele vai se apresentar em alguns dias, ele vai se apresentar, já está certo. Outro devolveu hoje uma afirmativa, ainda não assinou pré-contrato, mas é um atleta muito experiente, está muito em forma, ocupa um lugar importante numa equipe da mesma divisão, praticamente vamos dizer que seja 90%, porque falta uma palavra final, mas muita coisa já foi costurada e isso pode acontecer, a vinda dele, hoje é quarta-feira, talvez
talvez, né, segunda-feira ou até antes, tá? Então está bem encaminhado essas 2 que serão anunciados, mais 2, né? Não vou dizer qual o número exato, mas com certeza nós estamos continuando nessa busca. É importante a gente, a janela se fechando, a gente ter o entendimento claro que nós vamos ter uma confiança muito maior. Nós já temos confiança nesse elenco, não vou mudar o que eu disse lá atrás. A culpa não é só deles, de jogador. A culpa pode colocar em mim, nos treinadores que passaram, em mim também, que a partir do dia que eu cheguei, apesar de não ser um dirigente, não sou treinador, sou um dirigente, dependo muito das contratações, mas eu também atuo na gestão ali interna, nas cobranças, no direcionamento. Então, eu quero dividir isso com os atletas, cara. Não são só eles não os responsáveis, tá? Eu quero falar isso para a torcida, pedir a eles que... eu sei que eles estão muito chateados, muito decepcionados ainda, mas nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos reagir. Tem gente aqui que está com nós temos muita coragem. A cada momento difícil que me aparece, eu vou para a linha de frente. Nós não vamos nos esconder, nós vamos trabalhar mais, chegar mais cedo, 1 hora, trabalhar mais, ver mais, analisar mais o mercado, treinar mais, enfim, pensar mais, planejar mais, até essa reação acontecer. Vai ser uma busca incansável, está sendo, e nós não somos pessoas que desistem em frente aos obstáculos. Pelo contrário, assim como a história do Guarani também pede, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui somos capazes de entregar essa reação e honrar a camisa do Guarani. Toninho, boa tarde aqui. A gente sabe que contratações envolvem um trâmite burocrático longo, que às vezes até se arrasta por um intervalo de dias. Mas eu queria entender por que é que demorou-se 10 dias para trazer o Pintado para o Guarani, uma vez que ele está livre no mercado desde o primeiro minuto que o Júnior Rocha foi demitido, ainda mais no contexto da situação dramática que o Guarani vive, já que em relação a 1950 para cá, são os piores começos de temporada do Guarani em 23 jogos da história do clube. Olha, houve, como o próprio Pintado pode esperar, né? Nós entrevistamos alguns treinadores que se encaixavam naquele perfil que a gente estabeleceu, né? Então, como esse movimento ele precisa ser definitivo, ele precisa ser um movimento final, um movimento que a gente não quer mais trocar, quer que dê certo. Então, essa escolha, ela demandou um pouco mais de tempo, ela demandou um pouco mais de debate. Nós temos uma estrutura aqui, política no Guarani, uma estrutura democrática, que tem o Conselho Atuante, o CA, que participa das reuniões. Eu não convivo diariamente com eles, mas estou sempre próximo, sempre viajam conosco. E também fizemos algumas entrevistas com outros treinadores para sentir como que eles olham o nosso grupo, sentir como que eles veem a estratégia tática, como que eles pensam as melhores situações dentro dessa competição. Então isso foi feito, isso demandou um tempo. Acho que se nós tivéssemos vamos dizer assim, chegado a um consenso mais rápido, teria sido feito. Mas o Pintado sempre esteve entre as escolhas, as possibilidades, desde o início, sem dúvida nenhuma, e aplicando os filtros e aquele perfil que a gente criou, nós fomos fazer essas apurações, esse debate, essas colocações com outros trabalhos também, analisando o que seria melhor para o nosso momento. Então, e sempre o Pintado foi passando esses filtros, além de outros, tá? Ele sabe disso também, não é, como ele mesmo disse, não espera unanimidade.
E eu nem esperava disso, que ele esperasse ser o único treinador a ser conversado por nós aqui. Então, essa demanda, ela foi mais no sentido de nós realmente esgotarmos todas as dúvidas dentro do ambiente onde é tomada a decisão aqui no clube. Então, entenda como isso, acho que me mostra que talvez tenha seu lado positivo, embora eu entenda a sua pergunta, ela é extremamente pertinente, não é uma pergunta que foge. Realmente, se a gente tivesse toda chegado no nome rapidamente, mas não, houve para a gente realmente tomar todo o cuidado do mundo para fazer a escolha dentro do que a gente acha melhor nas características daqueles que poderiam assumir e que teriam se enquadravam nesse grupo do perfil que a gente, das qualidades características do perfil que a gente traçou. Tudo bom, Toninho? Eu queria que você fizesse uma estimativa, uma projeção de quantos jogadores vêm do futebol do exterior, quantos da Série B ou entre Série A e Série B, e se o Guarani também está de olho em jogadores de divisões inferiores, aqueles jogadores vistos como apostas. Por favor. Olha, 2 atletas que já estão certos virão do exterior e dois da Série B. Os demais, é muito difícil de falar, porque não somos nós só que estamos atrás de contratações. Então, de repente eu tenho prioridade em 2, 3 que estão no exterior, mas eu não vou conseguir, um time vai oferecer mais, ou um projeto mais longo, às vezes não é nem mais dinheiro, mas é um projeto mais longo, e que eu não aceito, vamos dizer que nós aqui no Guarani não achamos interessante, e de repente a gente vai ter que se direcionar para, ao invés de 3, 4 do exterior, 3, 4 que estavam sendo estudados também, mas estão aqui na Série A, ou não estão sendo aproveitados, ou estão na Série B, não estão sendo aproveitados, enfim, ou são destaques de uma C, enfim. Não há nenhum tipo de, vamos trazer só do exterior, né? O exterior ele é um pouco interessante nesse período, porque coincide essa janela, aqui coincide meio de temporada, lá não, lá é final de temporada. Então, muitos atletas ficam sem contratos, o que dá a possibilidade de acerto, até porque o Guarani é um time que tem muita visibilidade, e aquele atleta que de repente está no exterior há alguns anos, ele vê essa possibilidade de retorno e performando aqui, conseguindo reagir com o clube no momento que o clube mais precisa, abraçando o clube, ele também enxerga que isso é uma boa oportunidade, correto? Então não dá para... A gente está olhando para todos os lados, é função nossa, né? Olhando para todos os mercados, o que importa é a característica do atleta atender o que a gente precisa, entendeu? Então, isso que é o mais importante, não importa o nível, né? Assim, porque às vezes, não que não importa o nível, me expressei mal, não importa o campeonato que ele esteja disputando, se no exterior ou não, ou no Brasil, tá? Com relação a apostas, é praticamente... muito difícil, não é momento para isso. Vamos dizer assim que o que pode ser aposta para alguns pode não ser para mim, para nós aqui, para o Pintado, para a diretoria, dependendo da formação daquele jogador, não só da idade. Então, às vezes, um atleta de 23, 24 anos, ele, para alguns, pode ser aposta, para mim não, né? Para nós não. Então, agora, uma aposta muito clara, assim, eu acho difícil de nós fazermos, praticamente impossível. Não vou dizer impossível porque aparece um jogador aí fora de série, eu não vejo por que não apostar. De repente, um jogador que você vê que talvez não precise usá-lo assim de imediato, mas pode crescer durante a competição, ou a gente tirar o pé ali um pouco do fundo e esse atleta começar a ter um pouco de oportunidade, mas não é a nossa prioridade. Agora não estamos pensando nisso. O pensamento é jogador que vem e se precisar jogar na primeira rodada após janela, esse cara vai fazer diferença.
esse cara vai fazer diferença forte. É essa a intenção nossa nas contratações e na prospecção de reforços. Toninho, boa tarde, tudo bem? É óbvio que quando vocês contratam um treinador, a expectativa é que ele consiga ser longevo e solucionar problemas e vencer. Agora, pegando como base os dois últimos técnicos, né, o Júnior Rocha, que deixou o clube há pouco mais de 10 dias, e o Pintado, que chega agora, a gente vê dois técnicos que não convergem em termos de perfis, né? O que vocês prospectaram com o Júnior Rocha em termos de forma do time jogar? O que vocês esperavam dele? E o que vocês prospectam com o Pintado agora? Assim, são coisas muito diferentes, de acordo com o que cada momento pedia na contratação de cada um? Eu acho que não tão diferentes, vamos dizer assim, né? Embora respeite sua opinião, não são tão diferentes, porque eles têm um pulso firme, um comando, uma liderança. O Pintado, ele tem mais flexibilidade, ele olha para o grupo e aí ele vai adequar o trabalho dele ao grupo, no aspecto tático. E o Júnior tem mais modelos de jogo próprios que ele gosta de aplicar. Todas as linhas de trabalho, elas são vencedoras, tanto que o Júnior Rocha acabou de fazer uma boa campanha e foi vencedor na Luverdense, porque para mim não é só título, né? Para mim você tem que cruzar o orçamento, a equipe dentro daquela competição, e onde esse treinador alcançou, ele é um vencedor, não é só título. O Pintado, ele tem também uma carreira praticamente o dobro de tempo do Júnior Rocha, e experimentou muitos momentos parecidos como esse com êxito. Alguns sem êxito, mas a maioria com êxito, né? Então, a gente entende que a experiência desse momento que a gente vive, e em equipes de grande envergadura como o Guarani, de camisa muito pesada, forte, que exige uma postura, e ele passou por isso já em vários clubes. Enfim, essas diferenças, o Júnior tem muito conteúdo, assim como o Pintado. O Júnior é um cara seríssimo e dedicado como o Pintado, mas o Pintado entrega mais no sentido abrangente, em vestiário, gestão de grupo. Não que o Júnior não entregue, mas o Pintado está um pouco mais tempo nessa área, nessa carreira. A estrada dele é um pouco mais longa, e acreditamos que a diferença passe por aí. Não quero aí também falar esse é melhor ou é pior, não é isso a minha intenção. Eu espero que o Pintado seja mais adequado a esse momento e dê mais resultado mais rápido, como a gente tentou com o Júnior Rocha, que poderia ter acontecido. Enfim, então, só que o Guarani vem em primeiro lugar, sempre, e nós não podemos aí, agora, nesse momento, com muitas alterações esse ano, isso exige um treinador um pouco mais, com uma experiência mais vasta nesse sentido, assim, de ter pego desafios bem sólidos, como é esse que o Pintado está assumindo com muita coragem. Ele, a comissão técnica dele, o Fabinho, né, que foi volante do Corinthians muitos anos, auxiliar do Carilli, e também o professor preparador físico Jean, que subiu junto com o Pintado o Juventude. Então, assim, eu acho que mais ou menos por aí a diferença entre os dois. Toninho, eu sei que provavelmente você não vai confirmar, não vai citar nomes, né? Mas eu vou perguntar porque a minha função é essa. Claro. A gente tem informação da contratação do atacante Daniel dos Anjos, vindo do futebol de Portugal, e do volante Gabriel Bispo, vindo do Paysandu. Além desses nomes, tem também a possibilidade ou a certeza de que alguns devem sair, até porque se outros vão chegar, provavelmente alguns vão sair. Queria saber da condição do Chay, né? Se vocês contam com o Chay ainda para a sequência da temporada, e sobre o Gustavo França. Olha, realmente eu não posso confirmar ainda, porque falta um detalhezinho, assinatura de contrato. Aí o Luciano, nosso assessor de imprensa, deve publicar hoje essas contratações. O
Os atletas que vão sair, eu realmente jamais falaria antes de conversar com eles, né? Eu não poderia de maneira nenhuma fazer isso. No entanto, caso esses nomes já estivessem decididos, certo? E não estão. Por quê? Porque chega um treinador hoje, é preciso que a gente sente com ele, a diretoria tem o seu pensamento. Esse pensamento pode ser alterado um pouco de acordo com o treinador também, é preciso ouvi-lo também, embora aqui um ou outro nome que a diretoria sempre é soberana nisso, tá? Em contratações, em alterações de elenco. Sempre tem que ser em qualquer clube que eu trabalhei nessa função e quando eu era treinador eu entendia isso também. Então, nós damos a última palavra em contratação. Obviamente, se eu estou com um treinador aqui, eu vou consultá-lo, eu já estou pagando para ele treinar o time. Eu não vou consultá-lo, por quê? Eu vou usar ele, eu já estou pagando ele para treinar o time. Então, assim, tem que ter essa conversa. Numa divergência muito inegociável, vai prevalecer sempre a direção. Porque nós que estamos aqui, nós que estamos no clube e não pode ter esse tipo de dúvida, sempre na divergência grande. E às vezes o treinador também vem com um nome interessante que a gente não pensou. Olha, a gente tem um analista de mercado aqui, muito importante, nós passamos 24 horas praticamente, né, juntos, eu, ele e o Danilo, prospectando atletas. Então, realmente bastante coisa passa no nosso radar. Tem muitas coisas que a gente não tem capacidade de trazer e outras a gente não quer. Não está no que a gente precisa. Mas muita gente, a gente tem prospectado, conversado bastante sobre todo o mercado. E já com a chegada de um novo treinador, é preciso ter essa conversa. Ainda iniciamos ontem esse papo. É muito importante que a gente... como é que eu vou dizer? É muito importante nesse momento que o Pintado chegue e alguns assuntos sejam controlados para que ele não perca o foco no CRB, no próximo adversário. Não são muitos dias para preparação, é muita coisa nova que ele vai ver. Então, assim, esse assunto das contratações, já colocamos para ele algumas coisas, mas é preciso administrar, porque ele precisa pensar no treino, na escalação, em quem ele vai poder, quem ele perdeu com cartão, suspenso, lesões. Então, são muitos temas, a gente está entrando nesses temas com um pouco mais de controle. Já falamos com ele, já trocamos o treino dele, já deu uns nomes, uns 2, 3 nomes interessantes que a gente vai estudar. Enfim, está nesse processo, sabe?